Fala pessoal, aqui é o professor Igor do Organiza. Estou aqui com o professor Adriano e hoje a gente está gravando esse vídeo aqui para vocês porque a gente vai fazer uma análise tanto do edital do DENIT quanto do edital da AIE e a gente vai mostrar para vocês algumas sugestões, né, de como estudar para esses dois concursos. Não é isso, professor? Isso mesmo, cara. Oportunidade ímpar aí para os alunos de engenharia civil. É um dos maiores concursos, né, que surgiu aí nessa última década, praticamente, né? Então, é uma oportunidade muito bacana aí para os alunos. Ô professor, não sei se todo mundo te conhece, né? Você acaba sendo um professor mais recente aqui, que ingressou no time, né? Então se apresenta aí para o pessoal também estar te conhecendo. Bem, meu nome é Adriano, como está aí na tela. Eu já fui aluno aqui do Organiza, né, nos projetos de nomeação, e fui aluno do Léo, inclusive antes dele entrar no Organiza, então sempre tive essa parceria aí com vocês do Organiza. E consegui agora aprovação na CGS da Catarina, estou me aposentando dos estudos, para concursos, né? Porque aqui estou estudando bastante para poder repassar agora para os alunos, né? E principalmente com a experiência que a gente tem adquiridas nesses 4 anos aí, 27 concursos que eu fiz. Boa. É isso aí. O Adriano está chegando aí para o time da Engenharia Civil. Vamos lá. Vamos apresentar aqui os slides, professor. Eu vou botar aqui o slide. A gente fez, gente, um slide bem rápido, tá? Bem sucinto, bem focado, mas só para a gente não se perder e ficar falando aqui. Então a gente vai tentar explicar, né, nesse vídeo, né? A gente vai sugerir como estudar para o DENIT e AIE. Então, assim, já dando um spoiler, é possível sim, tá? Fazer um combo no seu estudo. A gente está no nível, a gente está no momento pré-edital. A gente teve autorização do concurso, tem até 6 meses para sair o edital, a gente vai entrar nesses detalhes. Mas pela análise que a gente fez, pela nossa conclusão é que sim, é possível, tá? Então isso é muito bom. Porque o nosso receio era, eu vou ter que escolher um dos dois? Não, você não precisa escolher um dos dois hoje. Então você pode sim fazer um estudo de forma eficiente, né, nesse pré-edital e a gente vai explicar para vocês isso, tá? Então aqui tem um roteiro bem simples, só do que a gente vai falar. Então a gente vai comentar um pouco sobre as duas grandes oportunidades, que é o DENIT e a AIE. A gente vai fazer uma comparação entre os concursos, né? Remuneração, atribuição, vocês entenderem, número de vagas que é esperado. E depois, no final, a gente vai realmente ali chegar na conclusão do que estudar nesse pré-edital e depois como estudar nesse pré-edital, beleza? Isso aí. Bem, vamos falar um pouquinho sobre essas vagas aí, né, cara? É até incrível, assim, pensar nisso, né? 350 vagas, cara. Quando que eu ia pensar que um concurso de engenharia ia ter tudo isso, essa quantidade de vagas, né? Nem lá em 2012, quando saiu esses dois últimos concursos, não foi tanta vaga assim. Eu sei que o pessoal de engenharia civil aí já fala até brincando, né, da lenda do DENIT, né? Um concurso que todo mundo estava sempre esperando, né? Passou 4 anos da validade do antigo e já a galera começa a ficar aquecendo, né? Pô, quando que vai ter de novo, né? Então tem uma galera que vem estudando há muito tempo aí pro DENIT e já era lenda, né? Nunca mais vai sair esse concurso. E quando saiu, né, dia 16 de junho, foi autorizado, veio essa notícia de 50 vagas para o DENIT, né? Muita gente achou poucas vagas, né, por estar quase mais de 10 anos, né, sem concurso. Mas aí fomos surpreendidos com essa ótima notícia aí desse concurso para analista de infraestrutura, que simplesmente veio com 300 vagas distribuídas em 7 áreas, onde uma dessas áreas é a área de transportes. E a nossa análise aí dos editais, a boa notícia é essa, você consegue compatibilizar esses estudos para a área 7, né, do analista de infraestrutura com o DENIT. Então, as remunerações aí dos dois são muito próximas, R$ 440 de diferença de uma para outra, e tenho certeza aí que é muita vaga, né, não tem nem comparação. O engenheiro aí acostumado com concurso com uma vaga, né, quando vem 5, 10 vagas, né, que foi o caso da CGS da Catarina aí que eu obtive êxito, eu já achei muita vaga, agora pensar em 350 vagas é surreal, quase inacreditável, mas está aí, os editais têm data para sair, né, então isso que é o mais bizarro ainda disso tudo, né, os concursos foram autorizados e já tem data para sair, então Motivação, né? Isso aí é mais uma dose aí de motivação para a galera. E assim, só para alinhar aqui, né? Não sei se todo mundo, professor, conhece, né? O AIE. Para quem não sabe, né? Esse cargo, né? A gente fez uma live, né? Com o professor Léo e o Tiago, que é servidor,
da AIE. Eles fizeram uma live bem legal, foram mais de 2 horas, tá aqui no canal do Organiza. O pessoal gostou bastante. Ele explica, né, as diferenças do DENIT e do AIE, explica as atribuições. Ele passou nos 2 concursos, né? Então, ele vai falar bem o que cada um faz. É bem legal para você se identificar. Óbvio que a gente recomenda que você está estudando para os 2, porque é possível, como a gente vai chegar nessa conclusão, tanto para a área 7 quanto para o DENIT. Mas se você não viu essa live, veja essa live que vai te clarear, né? Nem todo mundo conhecia, né, esse cargo, né, professor? É isso aí. É um cargo que estava ali meio que escondido, né? Quando saiu, até hoje, assim, o pessoal vem no meu Instagram lá, pessoal que não me segue, né? Tem o meu Instagram de engenheiro.aprovado. E o pessoal vem falar comigo lá e falando do DENIT, e eu falo, aí, você já chegou a dar uma olhada nesse concurso aí de analista de infraestrutura? E a galera não conhece, cara, é incrível. Então, acho que tanto aquele vídeo, né, quanto esse, são de fundamental importância aí para o concurseiro, que estava, às vezes, focado muito no DENIT, ou, né, como é um órgão mais famoso, com certeza é mais famoso que esse cargo de analista de infraestrutura, mas as oportunidades desse outro cargo é quase, eu vou falar assim, que é melhor do que a do DENIT, quase, né? Então, é muito interessante. Provavelmente deve vir até mais vagas do que as 50 vagas do DENIT, tá? Né? A Isso, gente vai mostrar aqui dos últimos editais a proporção, né? Se mantiver aí a proporção, provavelmente a gente vai ter mais 60 vagas. E lembrando, gente, isso são vagas diretas, tá? Tem o cadastro reserva. E se você assistir a live, você vai ver que o Thiago comentou que o cadastro reserva foi zerado no último concurso. E assim, a expectativa é boa para o concurseiro, digamos assim, para esse concurso. Então, assim, são 50 vagas de DENIT, 300 vagas, né, para essas 7 áreas, que deve dar em torno de umas 60 vagas para transporte, mas vagas diretas, fora o cadastro de reserva, tá? Não é isso, professor? exatamente. O analista lá, né, de infraestrutura, Thiago, que participou junto com o professor Léo da nossa live, ele explica que esse cargo, né, de analista de infraestrutura, ele é um pouco mais, assim, de formulação de políticas públicas, né? Ele trabalha muito com essa parte de infraestrutura em todas as áreas do Brasil, né? E o DENIT, ele já é um órgão mais focado em rodovias, né? Principalmente em rodovias, porque ele possui também a parte aquaviária e ferroviária, mas está um pouco deixado de lado, né, no DENIT. E então, assim, tem essas semelhanças e algumas diferenças, né? Que naquele vídeo ali você vai poder conferir com bastante riqueza de detalhes, né? Então, aqui, né, as principais informações, 350 vagas no total. Óbvio que a gente está aqui somando todas as áreas do analista de infraestrutura, porque a gente não sabe quantas vão ser para a área 7, mas você vai ver pela análise que a gente fez aí, provavelmente pelo menos umas 60 vagas. Grandes chances de chamar o cadastro de reserva. Assim, você vai ter 2 chances para ganhar mais de 14 mil reais. Né? Talvez o concurso ainda seja em 2023. Torcendo para que seja só em 2024, para termos mais tempo para estudar. Mas talvez aí no final do ano você esteja fazendo essa prova. Então, assim, dá para começar agora? Dá para começar. E por que dá? Porque são muitas vagas. Era um concurso que não estava sendo mapeado pelos concurseiros, né? Todo mundo sabia que um dia ia sair, mas ninguém estava conseguindo manter um foco estudando para o DENIT. Então, assim, muita gente está começando a estudar agora. Muitos aprovados desses concursos começaram a estudar semana passada, vão começar a estudar essa semana, vão começar a estudar semana que vem. Né? Uma grande vantagem que a gente tem, provas em todas as capitais. Isso é muito bom, porque acaba que o fator financeiro limita muitos concurseiros de irem fazer provas. Não é barato viajar, ainda mais pós-pandemia, as passagens subiram muito. Então você tem que se deslocar, né? Pegar seja um ônibus, seja um avião, uma diária de um hotel, né? Ou um albergue. É um custo alto. Então, assim, você não vai ter esse custo que você vai fazer na capital, né, do seu estado. Então, assim, é um custo mais baixo para quem mora no interior. E vai poder, às vezes, até investir melhor, né, na sua preparação, porque você não vai ter esse gasto, né? O Thiago comentou, né, na live a possibilidade de teletrabalho, né, para o cargo de analista de infraestrutura. Isso é bem Isso. legal. É interessante frisar isso aí, né? Porque o pessoal às vezes tem receio, né? De, vou ter que me mudar para muito longe, né? Então, o analista de infraestrutura, inicialmente ele é lotado em Brasília, né? Mas ele tem essa possibilidade de teletrabalho, né? Nessa live aí que o Thiago participou, inclusive ele falou que fez cursos no Japão, cara. Cara, muito interessante, assim, uma live muito bacana. E essa questão aí das provas em todas as capitais, né? Vai ter concurseiro, você vai poder selecionar realmente, né, os melhores de cada estado, né? Então, aquele fator geográfico
né, que impede de muitos ir, né, já não vai existir. Então, é outro ponto muito positivo, né, desse concurso, né? Democrático, né? Acaba sendo Isso. mais democrático. Então, é possível a conciliação do estudo para a área 7 do analista de infraestrutura e DENIT. A gente vai passar aqui pelos editais, vou mostrar a comparação, mas só adiantando para vocês. E pela autorização, a gente tem 6 meses, a autorização foi 16 de junho, a gente tem até 6 meses para a publicação do edital, que daria 16 de dezembro. Então, assim, no melhor dos casos para você, ou seja, para você ter mais tempo de estudar, vamos torcer para esse edital sair lá em dezembro mesmo. Mas ele pode sair antes. E dado que o edital saia, você vai ter ali uma faixa de 2 a 3 meses até a prova. Então a gente está falando aí talvez de prova em fevereiro, março, né? Mas pode ser antes. Não é isso, professor? É, isso aí. É incrível, assim, ter essa informação também. Porque geralmente os concursos aí ficam, né, ventilando alguma ideia, assim, vai ter o concurso, né, de tal órgão, né? E a gente nunca sabe quando que vai ser o edital. Na última semana ali, talvez, né, tem alguma movimentação interna do órgão, daí começa a sair, né, aquelas notícias, né? Mas a gente nunca tem essa certeza de quando que vai vir o edital. E nesse concurso, né, já não bastasse, né, essas incríveis 350 vagas, ainda a gente sabe que o edital ele tem um prazo para sair. Então, é o que motiva muito mais, né, o aluno a continuar estudando. Só fazer um adendo ali nessa apresentação anterior, essa questão ali de possibilidade de chamar o cadastro de reserva, né, o professor Léo, na entrevista com o Thiago, essa informação foi dada, né, que todo o cadastro de reserva foi chamado. Cara, isso é outra coisa, assim, incrível, né? Eu tenho quase absoluta certeza quase absoluta certeza, né? Mas assim, a probabilidade é enorme de um cara que passar no DENIT também ser aprovado nesse concurso de analista de infraestrutura. Pensa que o primeiro lugar do DENIT, provavelmente ele vai estar entre essas vagas que virão para analista de infraestrutura. Então, as listas elas vão rodar bastante, né? Pode ter certeza que elas vão rodar muito. Então, né, a gente não precisa só focar, né, até é bizarro falar isso, né, só 350 vagas, mas assim, essa lista pode ser maior ainda, esse número de vagas pode ser maior ainda. Né? Sim, exatamente. Então, assim, você não está estudando para 50 vagas do DENIT, você está estudando para vagas diretas em torno de umas 120 aí, quando a gente soma a Isso, área 7, quando considerando eles a área 7, né? vagas diretas. É muito louco isso, né? Fora o cadastro. Então, assim, bem legal. Aí a gente fez umas análises aí da última prova, né, tanto do DENIT quanto do analista de infraestrutura. A banca foi a ESAF lá em 2012, né, e teve de 76 dias do edital até a data da prova, né, foram 147 vagas, e aqui é importante frisar esse número de questões, né, veio 50 questões de conhecimentos básicos com peso 1, e 50 questões de engenharia civil com peso 2. Então você vê a importância de engenharia que foi considerada nesse concurso do DENIT, além de uma discursiva de 60 pontos. E essa discursiva era o tema de engenharia também. Então, desses 210 pontos em disputa, né, 76% foram em conhecimentos especializados, né, específicos em engenharia. Então a gente ressalta essa importância de chegar, né, fazer esse pré-edital muito focado em engenharia para chegar muito bem depois, e aí a hora que tiver todas as disciplinas mapeadas no edital, né, no edital definitivo, que a pessoa consiga focar realmente nessas particularidades que vão vir. Perfeito. Bem, aí do analista de infraestrutura, né, na época era esse órgão aí, né, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, se não me engano, né, como os mandatos presidenciais vão mudando e esses nomes podem ser alterados, né, então provavelmente seja um outro ministério que esse analista de infraestrutura vai estar alocado. Na época lá foi a banca Sebrasp que fez esse concurso, na época até se chamava CESP, né, ela teve essa mudança de nome aí mais recente, né. Teve 92 dias até a prova, então esses parâmetros é importante, né, nós observarmos, né, porque além dessa data que nós temos, né, dia 16 de dezembro, que é o limite para sair o edital, então provavelmente aí nós vamos ter de 70 a 90 dias aí para além, né, para a prova, né. Na época lá foram 149 vagas no total, né, para todas essas áreas, sendo que 33 era para a área 7 de transportes. Então, fazendo esse paralelo hoje, né, com vindo 300 vagas aí, se manter essa proporção aí, mais de 60 vagas garantidas para essa área 7. E ali, mais uma vez, né, fazendo análise das questões que foram cobradas,
também uma importância muito grande para a engenharia civil, né, 50%. Né? Então, mais uma vez reforçando, né, que esse estudo, muito bem feito para a engenharia civil, vai fazer uma diferença muito grande. Estava olhando aqui, professor, quando é que vai cair o Carnaval 2024? Vai cair de 10 a 13 de fevereiro. Como o Sebrasp adora botar perto de data comemorativa, pode ser que seja Sebrasp de novo e pode ser que caia perto do Carnaval. É verdade, aos concursos que eu fiz aí, TCE Espírito Santo, CGS da Catarina, TCM São Paulo, todos nessa época aí, janeiro e fevereiro. Incrível. Combinado isso. Apesar que as bancas eram diferentes, mas eu acho que é um período, né, muito bom, assim, que os órgãos devem se organizar e os editais acabam coincidindo em datas muito próximas, né? Então esse aqui já foi, né? Já analisou? Isso. Comentando. Deixa eu voltar, isso aqui. Aí, assim, a gente fez análise das questões também dessas provas, né? Então, é importante aqui, você pode pausar e olhar com calma depois, mas assim, principalmente o foco do DENIT, ele é um pouco mais em obras rodoviárias. Então, a gente teve 48% das questões voltadas a esse tópico, né? Já na prova de analista de infraestrutura, o foco já foi um pouco mais em transportes. Então, a gente tem essas diferenças de cobrança, porém, o edital é o mesmo, né? A gente já faz a análise das disciplinas que estão expostas no edital, nós vemos que elas são praticamente similares, né? Só o enfoque mesmo da prova que muda um pouco. Isso, agora, se é uma característica do órgão, né? Ou foi a banca, né? É O mais que... da banca, né? Geralmente, Né? assim, né? O que a gente percebe é que a banca acaba influenciando mais no estilo do que o órgão em si, né? Acaba que as contratações são rápidas, não tem, às vezes, realmente uma conversa. Vou dar o exemplo do que aconteceu com a Petrobras, gente, né? Vocês acompanharam aí, provavelmente a Petrobras sempre foi 6 Gran Rio, mudou para o Sebrasp, veja a prova que veio. Para todas as áreas veio uma prova maluca, assim, meio estranha. Então acaba que a banca, eu acho que pesa mais, sabe? Então, assim, eu acho que quem vai ditar mais é a banca. Porque você vê que os editais, muita coisa igual. Se tivesse sido Sebrasp, DENIT, Sebrasp, analista de infraestrutura, talvez as proporções fossem mais próximas, sabe? Se fossem mais similares, né? Mas a gente vê obras rodoviárias, 48 no DENIT, foi quase 30 na lista de infraestrutura, né? Você vê que tem um Isso. peso forte, né? E assim, a gente só teve uma amostra, que foi uma prova em 2012. 2012 para cá já passou muita coisa, então assim, não dá para tomar isso como a verdade absoluta, né? A gente não sabe como vai ser a distribuição, né? Isso é mais um caráter informativo, mas não é a regra, né? A gente não sabe como é que vai ser a distribuição da próxima prova. Isso, até porque a banca, ela está indefinida, né? A gente vê a banca FGV pegando muitos concursos, né, nesses últimos anos aí, a Sebrasp foi um pouquinho deixada de lado, mas ela pode retornar com força, né, nesses concursos federais agora, né? Não são só esses dois concursos federais, são inúmeros concursos federais que foram autorizados, né? E então essas duas bancas elas estão muito em evidência, né? Além da FCC, que sempre está geralmente em concursos mais voltados à área jurídica, tribunais, né? E a VUNESP vem correndo por fora aí também, né? Mas assim, acho que o foco realmente seria nessas duas principais bancas hoje, né? FGV e Sebrasp. Eu acho que pelo tamanho do concurso, né? Apesar da FGV já estar fazendo assim vários concursos em todas as capitais, né? O Sebrasp tem um histórico assim de experiência, não digo experiência positivas, mas de experiência com grandes concursos, né? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, que são concursos realmente muito grandes. Então ela acaba tendo um peso na escolha também por isso. Mas eu também ficaria entre Sebrasp e FGV, eu acho que seriam as mais cotadas, né? Isso. Bem, então a gente fez a análise do edital, né? A gente vai passar um pouco rápido aqui, mas é só para o aluno ter essa visão, né? Que nós fizemos realmente a comparação item a item, né, dos dois editais e fomos notando, né? O que era igual, exatamente igual. Essa parte aí, por exemplo, de economia, né? Ela é praticamente igual nos dois editais, né? Não tem nenhuma diferença nem foi um copy e cola praticamente, né? Então, algumas matérias são equivalentes, assim que a gente analisando o nome se enquadra perfeitamente, né, na cobrança. A pessoa coloca um tema genérico, né, e dentro daquele tema pode existir um doutorado inteiro ali, né. Então, a importância de a gente analisar, né, o que era igual, o que tinha somente um concurso, o que tinha somente no outro, né, mas a maioria das questões ali, como a gente pode ver nessa tabela,
ou forem iguais, né, ou similares, equivalentes, e poucos itens mesmo tinha só em um concurso ou só no outro, né? Então, o recado aí é para o pessoal que vinha estudando para o DENIT há muito tempo, né? Que 90% do edital do analista de infraestrutura está contemplado, né, nesse estudo do edital para o DENIT. Então, a taxa de similaridade aí, ela é muito alta, né? Essa análise que a gente fez, pessoal, tá aqui gravada, né? Então você pode voltar ali e dar uma espiada. Mas só foi para mostrar, né, o que a gente fez para chegar nessa tabela aqui final. Então a gente percebe assim que a similaridade é muito grande, óbvio, a gente está falando da área 7. Então não tem motivo para você estar focando em apenas um concurso com a justificativa que eu já escutei muitos alunos falando, não, porque meu sonho é trabalhar no DENIT, eu vou focar 100% do DENIT. Você não tem como focar 100% no DENIT, porque você não sabe como é que vai ser o edital. Então você está colocando um peso enorme em uma prova. Aí nesse dia da prova você tem uma dor de barriga. O que acontece? E você vai ter a chance de ter dor de barriga é alta, porque você cria uma pressão enorme. Porque você só quer essa prova, você só quer esse concurso. Então eu brinco que a gente tem que se enganar até um pouco. Você pode querer muito esse concurso, mas fica falando pro seu cérebro que você quer outros também. Você quer outros e vai fazer outras provas. Porque às vezes o que tu mais quer, tu não passa. Né? Tem um professor aqui, nosso, que está na live aqui com a gente, que queria muito um concurso, né, Adriano? E acabou não passando. Que é o que você quiser comentar, né? Que era o TCE, né? Eu acho que era o concurso aí que você queria. TCE Santa Catarina. Por que ele não passou? É um detalhe, né? E aí, quanto o emocional às vezes não influenciou você naquele dia da prova, né? Demais. Então é isso aí, pessoal. Bati na trave nesse concurso e quase parei de estudar, né? Inclusive, né? Eu conto muito sobre essas histórias lá no meu Instagram. Né? E é muito complicado, né? Você dar a volta por cima depois de um baque muito grande desse. Então, assim, realmente, você tentar mitigar essa questão, né? De você focar muito, né? Colocar todas as energias em um concurso, né? É muito perigoso isso, né? Até para o emocional da pessoa, né? Depois ela dá a volta por cima. Então, que a gente sempre orienta, né? Focar num estudo, né? Constante, um estudo planejado que você vai fazendo ele repetidamente, vai fazendo as provas, uma hora a prova vai vir para você, e aí você entra, né? Então, isso que é bacana desses dois concursos, né? Que são duas chances, né? Por mais que às vezes você não vai estar legal num dia, você vai ter outra chance, né, e vai poder entrar. E é um tiro curto, né? Se a gente falar assim em prazos que a gente percebe que o pessoal tem se preparado para conseguir uma aprovação, para esse concurso é possível se preparar agora. Vamos supor, você vai ter 6 meses, talvez 8 meses, 9 meses, e vai ser possível você conseguir a aprovação em 9 meses. Se a gente está falando de um concurso de tribunal, já é diferente o jogo. Em 9 meses, você sair do zero e realmente chegar competitivo para um concurso de tribunal, você tem que ser um ponto fora da curva, né? Agora, para o concurso do DENIT e do AIE, eu não enxergo assim. Eu enxergo que é possível sim. Se você se dedicar durante esse período, você consegue chegar competitivo. São vários fatores aí, né? Número de vagas, né? Esse prazo, essa questão de ter a data do que vai sair o edital no máximo, né? Isso mantém o aluno muito ligado, né? Eu estudava pré-edital sem data, então era um estudo mais cadenciado, né? Você estudava uma quantidade mínima de horas, mas assim, pós-edital, como o professor Léo, né, fala, é guerra, né? É guerra. Então, agora se tornou uma guerra pré-edital, porque nós temos uma data, né? Exatamente. Então, assim, após isso tudo que a gente falou aqui, né, de forma rápida e focada, a gente vai sugerir aqui para vocês o que a gente acredita que seria mais prudente, mais inteligente, de forma mais estratégica, o que você deve, né, ou pode estudar agora nessa fase pré-edital. Então, baseado, né, nessa toda essa análise que a gente fez, a gente acredita que vale a pena você estudar. Engenharia civil, é o 01, prioridade 0, né, é estudar engenharia civil. Porque é um conteúdo denso, difícil, não é um conteúdo ainda muito bem mapeado, assim, 100% mapeado, que nem um conteúdo de português, né? Se for ver português, cara, no YouTube tem tudo, sabe? Você não precisa nem comprar um curso de português. No YouTube tem cursos de português. Direito administrativo e constitucional também. Quantidade de cursos gratuitos, de grandes cursinhos que tem no YouTube também. Engenharia civil, não. Engenharia civil você vai ter que fazer um trabalho de formiguinha mesmo, você vai ter que sentar, você vai ter que se organizar ali, porque é a parte mais complicada realmente para o estudo para esses dois concursos, tá? E não vai ter mágica, não. Então, assim, engenharia civil, e a gente acredita que vai cair, né? Português,
assim, cai em todos os concursos, né? Direito administrativo e constitucional, tá caindo hoje em dia até em concurso de prefeitura, já cai, que é, assim, acho que natural você entender que isso tem que ser cobrado, né? Você vai ser regido ali pela Lei 8.112, né? Você vai tem que entender do direito constitucional e do administrativo. É o dia a dia do servidor, né? Não Dia a importa a dia, esfera. são as regras, né, do jogo. É. E AFO, né? Essa matéria de AFO, principalmente aí para o cargo de analista de infraestrutura, ela é importantíssima, né? Ele trabalha, né, diretamente com orçamento. Inclusive, nessa live ali do Léo com o Thiago, ele fala, né, que algumas leis, né, eles participam, né? Então, a lei de diretrizes orçamentárias, né, e outras tantas aí que envolvem essa parte de infraestrutura, né, que tem alocação de recursos para essas áreas, eles participam de alguma forma, né? Então, é outra matéria, assim, que a gente recomenda já incluir no pré-edital, né? Não esperar o pós-edital, porque ela é uma matéria também bem densa, né? Um pouco grande. Então, é importante ter esse reforço. Agora, sim, diferente, por exemplo, de raciocínio lógico, né? É uma matéria que lá em 2012 talvez fazia sentido cobrar, hoje não sei, né? Depende das diretrizes do cargo, né? Não sei, né? Se pode vir ou não. Geralmente os concursos de engenharia, principalmente da área de controle, não cobra raciocínio lógico, né? A maioria deles não cobram. Porque, de certa forma, está embutido um pouco dentro da engenharia, essa parte de cálculo, né? Então, eu não sei qual que é a regra, né? Mas, assim, dependendo do tempo que vai passando, algumas matérias se tornam mais importantes que outras, algumas fazem mais sentido do que outras, né? Exemplo de informática, acho que na Polícia Federal, né? Que ganhou uma força muito grande nos últimos anos, né? Mudou Então, assim para ciência de dados, né? Tá dando uma isso, revolução, assim, não se cobra mais o Word, aquelas coisas, qual o atalho, ninguém cobra mais isso, né? Então tá se mudando ali para mais uma ideia de ciência de dados hoje em dia. Então, assim, são tendências que vão sendo, isso, que vão ocorrendo, né? Então, assim, é muito risco você pegar o edital de 2012 e falar, vou bater esse edital. Você está jogando tempo fora. Direito administrativo e constitucional português são matérias grandes, né? Não é que são difíceis, mas são grandes, que levam tempo para você aprender. Então é muito melhor você focar nelas agora, porque a gente viu lá, quando a gente fez a análise, que engenharia civil era mais de 50% da prova. Chegava até 76% da prova da NIT. Então, assim, estuda engenharia civil bem, estuda português, direito administrativo e constitucional, você vai estar pegando, sei lá, 80% da prova, 85% da prova, talvez até mais, dependendo do edital. Então, você está fazendo o seu porto seguro, né? É um estudo seguro de maneira inteligente. E aí, pós-edital, ou quando a gente tiver realmente ali um plano, né, dizendo ali quais são as disciplinas que vão cair, aí você vai adicionando. Mas, assim, essa é a dica que eu daria, assim, para o meu irmão que está estudando para o concurso. Eric, estuda isso. Então, é isso aqui que a gente está vindo aqui passar para vocês, né, professor? isso aí. E assim, né, dependendo muito da disponibilidade de tempo, né, pode adicionar alguma outra matéria que o feeling falar, né, mas assim, o que a gente, né, recomenda, uma estratégia mais de você focar realmente o seu tempo com qualidade, com eficiência, né, para você realmente converter em mais acertos lá na frente, essas matérias, né, porque imagina você estudar uma matéria incompleta ali, sei lá, teve uma matéria lá que fala mais sobre a questão de sociedade brasileira e tal. Não sei nem onde encontrar material sobre isso, né? É um tema bem específico, né? Então, imagina você perder um tempo, né, precioso estudando essa matéria e ela não vir mais, né? Então, nesse momento, eu acho que a recomendação é essa, né? Focar no que é praticamente garantido, né? E no pós-edital, você já está muito bem nessas matérias, você pode continuar fazendo a manutenção delas e adicionar as que virem no pós-edital, né? Sim, isso, gente, que a gente está fazendo aqui é uma sugestão. Eu sempre falo assim, o concurseiro, ao longo do tempo, ele vai ganhando experiência, escuta, né, o que outras pessoas estão falando, absorve e faz aquilo que você acredita que faz sentido para você. Porque não adianta nada eu falar aqui para você estudar isso e você ficar todo dia morrendo de ansiedade porque você queria estar estudando RLM porque você é muito ruim em RLM. Vai atrapalhar todo o seu estudo. Você tem que aceitar isso, falar, não, beleza, faz sentido, vou confiar nessa ideia aqui, vou seguir, né? Ou não. Você vai olhar e falar, não, se todo dia você está querendo estudar RLM, está nervoso, então bota RLM no seu estudo e tira esse peso da sua consciência. Então eu falo que é um processo de autoconhecimento, né? Quanto mais você se conhece, você consegue estudar melhor e evoluir mais rápido. Então, você precisa fazer essa análise, né, essa crítica sobre você mesmo e definir o que você vai estudar, tá? Isso aqui é uma sugestão, pessoal.
Perfeito. Nas nossas mentorias aqui do Organiza, eu sempre, nunca falo para o aluno, né, faça isso ou faça aquilo. Né? Eu sempre dou as variáveis, né, e coloco o peso em cada uma delas e vou ponderando, né, e junto com o aluno a gente vai construindo uma resposta de uma Que pergunta faça que ele fez sentido para para mim. ele. É, que Isso. faça sentido para ele, Que né? faça sentido. Isso, perfeito, porque a realidade de cada um é muito diferente. Eu gostava de acordar às 4h30, 5 horas para estudar. Tem gente que se fizer isso, não vai absorver nada, prefere estudar à noite, madrugada. Então, as particularidades, elas são inúmeras, né? Então, a gente tem que saber, né, lidar com isso com nossos alunos, né? Exatamente. Ih, calma aí. Acabei passando errado aqui. Acabei já falando aqui, mostrando aqui o que eu não queria mostrar. Bem, agora eu mostrei, eu vou até falar, professor. Pessoal, tem mais um slide aqui, ó, que a gente vai dar algumas dicas de como estudar, tá? Para você que está iniciando agora ou para você que já é experiente, precisa pegar algumas dicas, às vezes fazer um ajuste fino, mas como eu já passei aqui o slide, eu vou aproveitar e já vou contar, né, o segredo que a gente está lançando um projeto, que chama Projeto Nomeação, pré-edital, para o DENIT e para a AIE. Então é um projeto que a gente está fazendo já há 2 semanas, full time, todo o time, produzindo material em PDF, produzindo estudo de caso, resolvendo as provas antigas do DENIT também e da AIE, fazendo comentários. A prova do DENIT ficou com 136 páginas de comentário. O Anderson, que é um dos professores que está aqui nessa fotinho, é o segundo da esquerda para a direita aí que vocês estão vendo, ele fez o comentário da prova junto com o Goku, que é o primeiro, né, o famoso Goku, e a gente revisou, né, o Adriano, o Léo. Então, assim, estamos fazendo um material bem legal para esse projeto de nomeação. Eu não vou ficar aqui fazendo propaganda, tá? Mas o link vai estar aqui embaixo para quem quiser. A gente está abrindo agora as inscrições, vão ser poucas vagas. Estamos com preço promocional para os primeiros alunos, tá? Mas resumindo, o que vai ser esse projeto, né? Vai ser um projeto de 20 semanas, onde você vai saber exatamente todo dia o que fazer para estar estudando e chegar mais perto e mais preparado possível no dia da prova, tá? Então, um projeto de 20 semanas. Aí você vai falar, poxa, professor, mas eu não sei nem quando é que vai sair o edital. Sim, por isso que ele se chama pré-edital, né? E 20 semanas, mas você pode fazer ele em mais tempo. Se você tem uma carga horária limitada, ou tem uma viagem no meio, ou está muito puxado no trabalho, é possível você estender, porque você vai ter acesso a esse projeto até a prova. Mas a gente criou 20 semanas porque a gente acredita que a sinergia dessas 20 semanas que a gente modelou é a melhor forma de realmente você, em 20 semanas, evoluir o máximo possível. E vão ter uma novidade que vamos dizer assim, tem 2 perfis de aluno, né? Tem o aluno estudante, que está só estudando, só entre aspas, né? E tem o aluno que trabalha. Então a gente vai ter um planejamento para aqueles que trabalham, que a gente chamou de planejamento trabalhador, que é um planejamento onde você vai precisar ali de 20 horas por semana. Então a ideia é que você estude 2 horas de segunda a sexta e no final de semana você gaste 10 horas estudando. Lembra que isso é um projeto de mudança de vida, gente. Aqui o nosso objetivo não é tirar 7, 5 na faculdade e passar, não. Nosso objetivo é conquistar um cargo público, estabilidade financeira. É mudar a vida sua e de quem está ao seu redor, tá? E vai ter o projeto estudante, que são para os alunos que têm 3 horas, né? 30 horas por semana, que seriam 4 horas por dia, de segunda a sexta, que daria 20 horas, e mais 10 horas no final de semana, tá? Então a gente vai ter 2 perfis de aluno. Você pode migrar de um para o outro, não importa, tá? Você vai ter acesso aos 2 planejamentos. Então você vai ter acesso a esse planejamento de 20 semanas, você vai ter acesso a provas comentadas, vão ser mais de 10 provas comentadas que têm relação com o estudo, né, do DENIT e da AIE. Você vai ter acesso ao plantão de dúvidas. Eu não sei se você sabe o que é o plantão de dúvidas, se você acompanha a gente no Instagram, mas o plantão de dúvidas eu acho que não existe nada no mercado parecido. Realmente, eu chamo de ecossistema do aprovado. É um grupo que a gente tem no Telegram e no WhatsApp. O nosso grupo ativo realmente é no Telegram, o WhatsApp é mais de backup, porque às vezes dá um problema no Telegram. Onde ali é um espaço onde a gente vai estar trocando figurinha. Então é uma questão que o aluno teve dúvida, ele posta lá, vem um outro aluno ajuda, o professor vai lá e chancela, ou corrige, né, ou complementa. Então, assim, é um espaço incrível, né? Por isso que eu chamo de ecossistema do aprovado. Aquilo acaba cativando o aluno, acaba motivando o aluno a continuar estudando. Então, isso é bem legal. A gente tem os nossos famosos estudos de caso, eu não sei se você sabe, mas são como se fossem questões super comentadas, onde a gente entra com teoria e entra com a resolução da questão. Então a gente envia periodicamente esses estudos de caso. Os famosos resumos, né? Os nossos resumos eu acho que é o melhor custo-benefício de estudo, porque a gente realmente pega aquilo que é importante para você estudar, os pontos principais, de uma maneira muito interessante. Eles já são famosos no mercado, só os alunos têm acesso, e a gente está construindo resumos há 2 semanas focados na área
tanto do DENIT quanto da AIE, né, professor? Isso, o professor Goku aí, ele tem uma facilidade mais com essas matérias, e a gente tá caindo para cima dessas matérias que são específicas, né, dessas duas áreas, né. O professor Anderson, sem comentários, o cara é muito bom, uma qualidade incrível. Para quem não sabe, o Anderson foi primeiro lugar no TCE Tocantins, terceiro lugar na CGE Santa Catarina, terceiro lugar no TCE Espírito Santo, terceiro lugar no TCM São Paulo. O cara só pegou os pódios. O cara é muito fera. É E uma foi pessoa aluno assim, também, né? foi aluno. Eu fui aluno junto com ele, né, do projeto É, Nomeação da CGE Santa Catarina. E o Léo nem se fala aí, né, tá um bom tempo aí montando os planejamentos aí. O professor sim. Felipe aí tá no TCE Santa Catarina também, então a Também equipe, foi aluno. Então, assim, a galera Felipe também que foi aluno. era concurseira há pouco tempo, né? Tem muita experiência, sabe o que você está passando aí, as suas dificuldades e tudo mais. Então, é assim, é algo único, né? E assim, além disso que eu já comentei, né? Vai estar tudo explicado aqui no link, não vou ficar perdendo tanto tempo aqui para a gente voltar aqui na nossa apresentação. Mas a gente vai ter encontros ao vivo, né? Sessões de mentoria. A gente vai ter também nossas aulas master, que são realmente aulas ali, tocando nos pontos principais. Então, assim, é realmente para quem quer estudar engenharia civil, para esses concursos, é um projeto único aí no mercado. E, de bônus, né, a gente vai estar entregando ali um planejamento também de português, de AFA, de direito administrativo e constitucional, para realmente estar ajudando o aluno a seguir um ritmo, né? Um planejamento baseado em questão comentada. Então, a gente tem parceria com o sistema de questões Tec Concursos, onde vocês também vão ter acesso ali durante esse prazo, né, da preparação. Então, realmente, assim, para quem quer estudar de maneira ativa, de maneira inteligente, de maneira eficiente, clica aqui no link aqui abaixo, dá uma olhadinha, vê se você se interessa, tá? E aí, se você quiser participar, vai ser um prazer receber vocês. Não é isso, professor? Isso mesmo aí, falou tudo. E aí, sem enrolação, né? Eu ia deixar esse slide para o final sem querer, eu dei duplo clique aqui, acabou passando. Então, estou voltando um slide agora para a gente finalizar o nosso encontro de hoje aqui, tá? Que seria assim, como estudar, né, professor? Eu acho que a maior dificuldade das pessoas é o como. Porque eu sempre dou um exemplo que é o seguinte: se você tivesse que correr uma maratona, tá? Se eu te desse o melhor tênis da ASICS, você ia conseguir correr essa maratona? Se eu te desse um tênis da ASICS, um da Nike, um da Adidas, você ia conseguir correr? Você ia trocando de tênis ao longo da corrida, isso ia fazer você completar? Não ia. Agora, se eu te botasse do lado do melhor preparador de maratonas, te deixasse descalço, você não acha que seria possível você correr a maratona? Então, é isso que a galera não consegue perceber, não consegue entender, que para concurso público não adianta você ter um material. O material, gente, ele é estático. É um material geralmente criado, infelizmente, tentando abarcar todos os concursos. Então, assim, a gente fala que é o seguro do professor, seguro de PI, né? Então, acaba sendo um material, às vezes, muito denso, que não tem um custo-benefício bom, você que precisa estar estudando de maneira focada, né? Por isso é que a gente começou a produzir os nossos resumos aqui no Organiza, porque os materiais são bons, só que às vezes são muito extensos, tem muita coisa que você não precisa. Então, assim, não é sobre o que você tem, é sobre como você vai utilizar o que você tem. Então, você pode ter até, por exemplo, um PDF gigante, mas se você souber como estudar ele, você consegue aproveitar ele de uma maneira muito melhor e fazer seu estudo ficar muito mais eficiente, né? Né, pessoal? O que você tem a dizer? Perfeito, Igor. Nós tivemos um encontro aí do Pilares, né, da turma do Pilares, aprovação aí do projeto que é o carro-chefe aqui para os engenheiros no Organiza, né? E se fosse pegar a gravação e vou colocar o relato da aluna, é exatamente o que você falou. Ela falando que comprou um monte de material e no início realmente é empolgante, né? Eu lembro quando eu comprava os materiais, né? Você vai firme, né? Só que aí você pega um material, né, gigantesco lá com 200 páginas, parte 1, parte 2, parte 3, e você vê que você precisa fazer aquilo todos os dias, todos os dias. E se você não tem um cronograma, né, realmente firme para você seguir, com metas estabelecidas, com uma carga horária mínima, né, se você realmente não fez essa mudança de mentalidade, se você não está realmente, se você não incorporou mesmo que você vai mudar de vida, que aquilo ali é um projeto, né, que você é para você crescer, aos pouquinhos você vai deixando de fazer, né, como não tem essa cobrança, quando vê você estuda um dia, folga 5, né, então é mais complicado voltar, e é por isso que muitos alunos desistem, né, porque ele compra o material, né, e não sabe como utilizar esse material. Então, essa fala sua casou perfeito com esse comentário dessa aluna, né? Que foi exatamente isso.
Que é o que acontece com a maioria mesmo. A empolgação vem e passa, né? Então, porque você vê que aquilo ali não vai te levar à aprovação. Porque você está estudando de maneira errada, né? Errada que eu digo porque é o seguinte, não é que está errado. Você vai falar, eu estudei a vida inteira assim e eu passei de ano. Tá, beleza. Só que você tinha que tirar uma nota mínima para passar. Concurso não, concurso é comparação, né? Você tem que tirar a melhor nota naquele concurso. As melhores tá dentre as melhores notas naquele concurso. Não adianta você tirar 8, está todo mundo tirando 8,5. Então você tem que entender que a sua preparação tem que ser diferente, né? Existe ali uma concorrência intrínseca. Óbvio que a gente fala que a maior concorrência acaba sendo com você, porque se você persistir, se você continuar estudando, a sua hora chega, porque você chega num nível alto. Não é que você vai dar sorte. Nossa, eu vou ficar jogando aqui na Mega Sena, uma hora a sorte chega. Não, concurso não é assim. Se você continuar estudando, se vencendo a cada dia, se mantendo motivado, realmente com um propósito, você vai chegar num nível de preparação que aí sim a sorte vai jogar do teu lado, né? É basicamente isso. E a dificuldade é conseguir isso, né? Então, assim, você tem um cronograma, você tem um planejamento, saber como utilizar os seus materiais básicos, né? Que pode ser mapas mentais, podem ser PDFs, pode ser até uma videoaula pontual ali para você suprir uma lacuna que você não está conseguindo entender no material, né? Falando agora do concurso DENIT, manuais do DENIT, aí tu vai ler o manual inteiro, saber como ler esses manuais, né? Trabalhar com questões, né? O professor vai terminar esse slide aqui explicando ali até o método reverso, ali, né? Começar de trás para frente. Mas o que a gente fala é, gente, no dia da prova você vai fazer questão. Então, o que que você vai, por exemplo, mesmo exemplo da maratona. Você vai fazer o que no dia da maratona? Correr uma maratona. Então, você vai treinar fazendo o quê? Correndo. Não exatamente uma maratona todo dia, mas você vai estar correndo. No dia da prova, você vai fazer, sei lá, 150 questões. Como é que você vai treinar todo dia? Fazendo questões. Não precisa ser 150, mas você vai estar fazendo questões. Então, você tem que mudar a mentalidade e entender que seu estudo tem que ser baseado em questão. Quando você fizer uma questão, você vai, por exemplo, muito tempo que eu não estudo fundações. Vou dar um exemplo aqui de fundações. Vou começar a estudar. Você vai começar lendo o seu PDF inteiro, que você tem aí, seu material base? Claro que não. Você vai começar fazendo questão. A gente chama isso aqui da fase de diagnóstico. Quando você fizer essas questões, você vai entender. Você vai ler a questão e falar assim: caramba, eu nunca estudei isso na vida. Ou seja, acabou de ligar um alerta para você de falar: caramba, eu tenho que estudar muito bem essa matéria e esse tópico, porque eu nunca estudei na minha vida, eu não sei nada. Ou você vai ler e vai falar assim: caramba, eu já soube isso algum dia da minha vida, mas ligou o alerta que você já não lembra mais e que isso é importante. Ou você vai ler a questão e vai falar: caramba, isso é moleza. Vai ligar o alerta para você, para quando você vê isso no seu material, você passar mais rápido, porque você já sabe. Então a fase diagnóstica é importantíssima. E como é que você fez uma fase diagnóstica? Fazendo questões. Questões de concurso, para você entender como esse assunto é cobrado. Você não vai ser um expert em fundações, você tem que acertar as questões de fundação, tá? Então você tem que mudar essa sua mentalidade. Quando você mudar essa sua mentalidade, eu sei que é estranho, porque você fala assim, mas como eu vou fazer questão sem estudar muito? Entenda que isso é estudar, né? Você fazer a questão é estudar, porque você vai estar ativando seu cérebro, você depois vai fazer um estudo muito mais ativo, né? Essa ferramenta, o Tech Concursos, ela é incrível, né? Tem comentários praticamente em todas essas questões, então é o que a gente recomenda aos alunos, né? Porque é o estudo ativo, né? Você está estudando exatamente o que está cobrando. Eu sempre falo que o concurso ele é totalmente diferente da prática da engenharia, totalmente diferente da faculdade. É outra pegada, né? Então você tem que saber jogar o jogo, né? Não adianta você vir com aquela experiência do mercado de trabalho que não é bem assim, né? E aquela máxima, né, de estudar o oceano com a profundidade do dedo, né? São muitas disciplinas, você tem que saber no que focar, né? Não adianta você, enfim, né? Isso vai dependendo do perfil da banca. Eu também, esses dias, acabei de fazendo uma análise sobre a forma de cobrança, né, das bancas, né? Se você pega um assunto ali, teorema de Bernoulli, por exemplo, né? Banca FGV, ela cobra a fórmula. Ela quer saber se você sabe a fórmula, sabe colocar várias situações. Já se você vai para a Sebrasp, ela é conceitual. Então, esse enfoque, né, nas bancas, tem que saber onde direcionar seu estudo, né? Então, por isso que é importante, né, você conhecer bem, fazer um planejamento e ir para a questão. Na questão, você vai conseguir identificar isso. Exatamente. E aí, você tem que entender que, assim, você tem ferramentas hoje no mundo do concurso, né? O concurso cresceu tanto, assim, ainda mais a gente falando em Brasil, né? Que, assim, é uma oportunidade de mudança de vida mesmo, né? E dada, enfim, as crises e tudo, eu acho que hoje em dia é um dos melhores planos é estudar para concurso público ainda, né?
Você tem ferramentas hoje em dia. Então, Tec Concursos é um sistema de questão. Então, assim, assine uma ferramenta, um sistema de questões, né? A gente recomenda o Tec. Os alunos aqui têm desconto. Você vai ter outras ferramentas. Por exemplo, o Anki. O Anki é uma ferramenta para você criar flashcards. Então, você vai estar fazendo as questões, você vai estar errando, não vai? Pô, por que você está errando? É alguma coisa de decoreba? Você pode começar a criar flashcards para você depois estar revisando esses cartões, né, que a gente chama, de tempos em tempo e tá mantendo aquele nível ativo, né? A gente tem a curva do esquecimento, né? Você deixar essa curva do esquecimento com a inclinação menor, né? É uma exponencial que vai descendo assim. Você tentar manter esse nível de conhecimento sobre aquele assunto mais alto. Então, assim, ferramenta do Anki é sensacional. Resumos, gente, resumo à mão. Eu sei que muita gente tem mania. Beleza, se você estiver estudando ali uma análise de estrutura e resistência de materiais, que realmente precisa fazer uma anotação, ou até, enfim, ele falou Bernoulli aí, termodinâmica, ok, você tem ali um resumo também manual, mas você tem que partir para o digital, o seu resumo tem que ser mutável. Como é que você vai ter um resumo mutável se você escreveu? Caramba, a dificuldade que você tem hoje não é a dificuldade que você vai ter daqui a 3 meses. Hoje, talvez você ache tudo importante. Daqui a 3 meses, você fala, caramba, nada disso que eu anotei é importante. E agora, apago, risco? Então, você precisa ter um resumo no E formato a digital. facilidade de encontrar o material, né? Eu Pesquisar, usava, né, PDF. eu usava o Word, né? Não me adaptei ao OneNote, mas assim, eu sei que o OneNote é uma baita ferramenta para o estudante. Eu Sim. acho que se eu fosse começar hoje, eu começaria no OneNote. Mas É no uma caminho, oportunidade nova. A galera que está iniciando agora, galera, assim, você tem que entender que você tem que se adaptar. Você tem que ser um povo. Você tem que se adaptar. Aproveite o que tem, né? E tenta extrair o máximo desse. Você não vai com o pé atrás. Falar assim, não, eu só funciono com papel e caneta. Tu nem sabe, pô, você nem tentou. Então, quem vem com digamos assim, com esses pensamentos assim tão rígidos, acabam tornando o estudo mais ineficiente, né? OneNote, tá? Tem também. Professor Igor, por exemplo, uso muito Notion. Notion. Também é gratuito. Eu gosto muito dele porque você vai botar até link do YouTube e ele fica o vídeo lá. Então, assim, você vai ter uma página sua onde você achou um vídeo interessante, sei lá, de português. Você consegue copiar o link do YouTube, colar ele lá e ele fica lá, assim, dentro, né? A gente chama de tipo embed, assim. Então é muito bom porque depois você vai só na sua página ali que você tem de português e vai estar vendo o vídeo. Se você quiser, você anota um minuto ali. Então, assim, eu uso o Notion para tudo na minha vida, tanto para estudo, quanto para trabalho, quanto para planejamento pessoal. É uma ferramenta que eu gosto bastante. O OneNote, muitos alunos usam também, o Notion também. Muitos alunos usam o OneNote, né? Cria ali uma abinha para cada disciplina. Então, assim, gente, mas como é que eu faço isso? A gente até dá umas dicas, né, dentro aqui do Organiza, mas é muito fácil. Vai no YouTube, digita OneNote, vai ter tutorial, né, explicando ali o que dá para fazer. Professor, finaliza esse slide aí falando um pouco aí do método reverso, aí, do método de trás para frente. isso aí. Assim, dentro dessas tantas ferramentas aí também, né, o Excel é uma que acompanha muito, né, o concurseiro. Eu gostava de cronometrar meu tempo de estudo e eu acho importante isso, né, sempre recomendo aos alunos que façam isso. Mas eu acho que cabe falar isso aqui nesse tópico, né, de como estudar, né, porque você tendo uma meta, né, uma métrica mínima lá, você consegue... tem uma frase que o pessoal fala, né, o que não é medido, você não pode melhorar, né, porque você não tem métrica, você não tem parâmetro, né. Eu testei estudar sem cronometrar uma época, mas eu me senti perdido, parecia que eu estava à deriva. Então, cada aluno tem uma forma, né, de estudar, mas eu sempre tento recomendar, né, essas diretrizes, né, cronometrar o tempo, né, utilizar essas ferramentas aí que melhoram, né, essa gestão do estudo e a praticidade, né. Bem, para finalizar esse slide ali, eu sempre tento falar também para os mentorados, e era o que eu utilizava, que eu utilizei muito nesse concurso da CGE, e deu certo, é fazer esse estudo um pouco, posso falar assim, reverso, né, de trás para frente, porque você começa a pensar o que eu vou estudar, né, lá no dia da prova. Eu era o cara que, na porta, assim, da prova ali, eu estava com o celular lendo o resuminho. Né? Tem gente que não consegue, né, que já 2 dias antes quer relaxar, né, cada um tem que se conhecer. Mas eu era o cara que tinha que estar lá estudando até o último minuto, né. Então, eu tinha informações estratégicas ali que eu precisava. Às vezes eram alguns números, uma tabela, alguma coisa que precisava lembrar, era o que estava naquele lá, era o PDFzinho para o dia da prova. Né? Então, eu estava estudando aqui 3, 4, 5 meses antes da prova, eu pensava, isso aqui eu preciso lembrar antes de entrar na prova, isso aqui vai ser importante. Eu tenho dificuldade nisso, eu preciso ler isso aqui antes de entrar. Né?
E essa outra informação aqui eu preciso colocar para a véspera da prova. Essa questão, né, cria um caderno de favoritos lá no TEC, né, coloca as questões lá. Eu colocava um caderninho lá, o último era véspera da prova, era o nome do favorito no TEC. E eu ia colocando algumas questões lá que eu precisava ver aquelas questões um dia antes da prova. Então, você tem que ir se conhecendo, né? Saber quais são essas matérias que você tem dificuldade, que você precisa rever isso na última semana, no último mês, né? Então, é importante. Eu sempre falo para os alunos pensarem, né, no resumo dessa forma, né? Esse resumo ele tem que ser prático, né? O resumo ele não tem que ser uma reescritura, né, dos PDFs, de tudo que você está vendo, né? Então, a gente sempre dá essas dicas, né, de como estudar, né? Seja montar um cronograma, desde ter materiais, quais materiais, né? Essas diversas formas e ferramentas que existem para melhorar, né, o estudo, o rendimento, e esses detalhes mesmo de dia a dia, né, de o que fazer, como fazer. Então, essas dicas aí são importantíssimas. A gente vai ter até nesse projeto Nomeação do DENIT, né? A gente vai ter um encontro onde a gente vai até comentar sobre o uso da inteligência artificial, tá? No seu estudo, como acelerar, né? É uma coisa que a gente está estudando bastante, né? Quem é concurseiro não dá tempo de estudar isso, mas a gente que já é concursado, a gente consegue estar vendo, né, o que está vindo de tecnologia e o que a gente consegue adaptar isso ao estudo. Então a gente já tem alguns testes bem legais e a gente vai mostrar isso aí para os alunos, como utilizar, né, o chat GPT ali para realmente acelerar o seu estudo, seja extraindo informações, melhorando seu resumo, resolvendo questão, descobrindo referências de questão. Então, a gente vai ter um encontro também onde eu vou estar falando um pouquinho sobre isso. Vai ser bem legal. Porque assim, é o próximo passo, né? Hoje em dia a gente tem o Anki, a gente tem o Tech Concurso, a gente tem o OneNote. Hoje em dia você já consegue integrar a inteligência artificial dentro do Google Docs. Então você está escrevendo seu resumo, você já pode fazer uma pergunta para o chat GPT, ele já te responde ali mesmo no seu resumo, você não sai nem da sua tela do Google Docs, tá? E gratuito, tá? Você usa a API, a gente vai explicar como é que faz, e ele já melhora teu texto, ele já... Então é bem legal. É o próximo passo, né? Eu acho, assim, de tecnologia para os estudos. Assim, Igor, isso que você acabou de falar e todas essas dicas que a gente deu, eu acho que casa muito com aquela ideia, né? É possível passar em tantos meses, né? É a pergunta que o pessoal fala. Olha, se você está bem direcionado, se você tem as ferramentas, é possível, né? Você compara dois alunos, né? Um sem nenhuma instrução, né? Ali procurando muitas vezes materiais gratuitos na internet, desatualizados, né? Que só atrasa a vida, Perdendo né? tempo. Essa é a verdade. Perdendo tempo, né? Então, assim, logicamente que o aluno que está com os materiais corretos, sabendo o que fazer, quando fazer, como fazer, ele vai ter essa possibilidade de chegar na frente do outro que os dois estão a mesma quantidade de horas estudando, né? Então, melhorar essa engrenagem, né? Dar esse ajuste fino, né? Lapidar esse aluno. Eu acho que É. esse que é o principal ponto nessa questão de tempo, né? Você falou uma coisa agora que eu achei bem interessante, né? Que me despertou aqui uma observação que eu queria compartilhar, né? Acaba que, assim, você tem vários cursos no mercado, né? Engenharia civil acaba que você tem pouca coisa, mas, assim, de forma geral. E os cursos, eles tentam ser completos, né? Ele fala assim para o aluno, vem para cá, que aqui você vai ter tudo. Acho que isso é uma grande, assim, falácia, né? Tanto é que a gente vê os aprovados em grandes concursos, eles foram alunos de todos os cursinhos. Aí você fala, mas como é que pode? Ele é primeiro aluno do tal, do X, do Y e do Z ao mesmo tempo? Sim, porque ele usou material dos três. Então, assim, só que esse aluno está passando lá nas cabeças, porque ele entendeu que ele não pode ficar bitolado só em um material. Então, o Organiza, eu acho que é legal, porque a gente já nasceu, né, com essa ideia de ser transversal, falar, olha, a gente tem, assim, nossos materiais, mas, olha, para esse assunto, esse material é muito bom. Olha esse material aqui também, olha esse material aqui também. A gente sabe, não chega para o aluno e fala assim, não, 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 aqui você tem tudo, você não vai precisar de mais nada. É mentira. O aluno sempre vai ter que correr por trás, o que a gente correr por fora. O que a gente vai mostrar é, tipo, o melhor caminho para ele fazer. Olha, esse mapa mental aqui é muito legal, esse PDF aqui dá para complementar seu estudo. Então a gente não mede esforços, né, no sentido de, não, vamos usar só o nosso material. Não, a gente realmente vai indicar sempre para o aluno aquilo que é realmente de qualidade, que vai ajudar ele a fortalecer a base dele, né? Perfeito, Igor. É isso. Eu acho que é isso aí, fechamos. Agora seria o último slide, mas eu já falei, nem vou falar de novo, só relembrando que o link está aqui embaixo. Quem quiser saber mais sobre o projeto, pode mandar, pode clicar no link. Tem também um botão de WhatsApp, se tiver alguma dúvida que não esteja respondida na página, é só clicar lá que o pessoal do time de atendimento vai poder tirar sua dúvida. E também
nas redes sociais, tanto aí o Adriano no Engenheiro Ponto Aprovado, tanto direto lá no Organiza, tanto com os outros professores que sempre estão sendo marcados aí nos stories e tudo mais. Vocês podem entrar em contato com eles, que eles também conseguem tirar a sua dúvida. Perfeito? Fechou, Igor, isso aí. Fechamos, galera. 55 minutos. Eu agradeço quem chegou até o final aqui. Espero ter ajudado, né? Espero que a gente tenha contribuído aí com o seu estudo. Seja fazendo parte do nosso time, seja estudando por conta, eu acho que agora você tem pelo menos um horizonte, né? Onde você olha e sabe o que você tem que fazer, sabe como focar desde o início agora, nesse pré-edital, e não ficar perdido, né? Então, espero ter ajudado. Se gostou, peça aí que compartilhe, né, o vídeo. Geralmente o pessoal fala isso até no início, né? Eu esqueci de falar. Mas peça aí que compartilhe, curta também e siga a gente aí no canal para estar recebendo aí os próximos avisos dos vídeos, né, que a gente for postando. Perfeito? Valeu, Fechou. então, galera. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.